Olá a todos, olá a todas e todes. Meu nome é Gabriel Araújo, eu sou um dos curadores, um dos coordenadores do Cineclube Mocambo. E, enfim, estamos aqui em mais um debate, né? Nosso quarto debate do ano, dessa vez da sessão Escavar o Cinema, que está exibindo dois filmes da Lília Solar Santiago, que está aqui conosco. A gente vai exibir Eu Tenho a Palavra, a gente está exibindo, na verdade, né? Esse debate foi gravado anteriormente, mas vocês vão assistir só no sábado. Então, até amanhã, no caso, domingo, e vão estar disponíveis no nosso site Eu Tenho a Palavra e Balé de Pé do Chão, que é a dança afro de Mercedes Batista. Então, a gente recomenda que vocês assistam esse filme, depois assistam a conversa também, continue conversando conosco de alguma forma, que essa é a grande vontade e a vocação do Cineclube Mocambo, né? Então, só uma breve apresentação institucional. O Cineclube Mocambo ele é uma iniciativa realizada com recursos ali Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. A gente foi selecionado em 2020 pelo edital BH nas Telas, e a iniciativa também conta com o apoio da produtora Ponta de Anzol e do Cineclube Pretança, do Projeto Pretança e também do Cineclube Pretança, que são parcerias que a gente agradece enormemente. E essa sessão, em específico, está sendo realizada com a grande parceria do Indeterminações, que é uma plataforma de cinema e crítico de cinema, plataforma de crítica e cinema negro brasileiro, mas também de cinema brasileiro, que é idealizada por mim e pela Lorena Rocha, que está aqui do nosso lado, também participando desse debate. Então, para eu não falar muito, eu acho que ouvir vocês vai ser melhor, já vou chamando nossas convidadas para cá. Daí só fazer uma apresentação formalzinha, mas depois também gostaria que vocês se apresentassem da maneira como vocês preferirem, mas bora lá. A Lilian Solar Santiago, ela é documentarista, roteirista e professora de cinema, autora de mais de uma dezena de documentários premiados no Brasil e no exterior, ganhadora do prêmio William Graves Fund de 2021, que é da Fundação Norte-Americana Firelight Media, e integrante do grupo de pesquisa Lab Art Media da Universidade de São Paulo, onde é doutoranda em meios e processos audiovisuais na Escola de Comunicação e Artes. Atualmente é coordenadora do curso de cinema do CUNSP. Isso pronuncia de alguma forma, Lilian? Muito prazer te ter aqui. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço demais o convite do Cineclube Mocambo. Prazer de estar aqui conversando com você e com a Lorena. Muito obrigada. E mais uma coisa para o meu currículo, que eu sou mãe da Dandara, né? Acho que é o que dá mais trabalho de todas as coisas. Arrasou. Maravilha, Lilian. Agora, chamando Lorena também, né, gente? A Lorena ela é historiadora, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora e crítica cultural, cofundadora, curadora e coordenadora de projetos do Indeterminações, plataforma de crítica e cinema negro brasileiro. É também redatora na revista Cinética, crítica teatral, curadora e revisora textual no Quarta Parede. Participou de programas formativos para jovens críticos, como o Quarto Talent Press Rio e o Júri Jovem da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Além de realizar a cobertura de diversos festivais de cinema e teatro pelo país, possui publicações em catálogos, blogs e sites eletrônicos como Verberenas e Questão de Crítica. Ministrou a Laura de Gabriel Araújo, essa pessoa que vos fala, a Perspectivas Pretas, Oficina de Crítica Audiovisual, na Nicha Novembro de 2021, e ministra ainda aulas de crítica teatral e é idealizadora do curso Saberes Espiralares, sobre teatros negros e a cena contemporânea preta. Também, Lorena, sempre um prazer te ter por aqui, né? Você já sabe, Ei, já é de casa. gente, obrigada pela apresentação. Essa mini bio longa, né? Uma mini bio é quase o currículo inteiro. Mas muito obrigada. Estou muito feliz da gente estar fazendo essa sessão com Indeterminações, né? O Cineclube Mocambo é um trabalho que eu estou acompanhando desde o início e estou muito feliz de ver todas as movimentações. E essa sessão especial, a gente trazendo aqui a Lilian, né, uma das cineastas que nos é contemporânea, né, mas que também tem um rastro de história que é muito importante a gente trazer e conversar sobre ela. Assim. Então, espero que os filmes
cheguem ao público da melhor maneira possível, que essa conversa também alargue as percepções, né? E as noções que a gente pode tirar a partir disso. Então, estou muito feliz. Obrigado, Lorena. Bem, feitas as apresentações, acho que bora para a conversa mesmo, né? Só ia comentar, Lorena, que uma coisa que a Zaica dos Santos foi a nossa última convidada do debate anterior, né? Pesquisadora, artista e também cientista de dados. Então, uma coisa importante que ela falou que é importante falar o currículo da galera, porque é isso, né? É o que a gente faz, a gente tem que valorizar a nossa trajetória. Se a gente não valorizar, quem é que vai? Então, sempre gosto de começar dessa forma, mas também queria ouvir de vocês um pouco desse sentido. E talvez, Lilian, queria ouvir como você começou no cinema, de uma forma breve, como é que o cinema surgiu para você, e a partir dessa deixa, a gente começa essa conversa. E depois também abro pergunta para você, Lorena. Você, enfim, vamos ficar à vontade, vamos interromper o outro, vamos conversar de uma forma mais cruzada mesmo. Bacana. Então, eu estou no cinema há muito tempo, assim. Eu sou envolvida desde criança, praticamente. Meu irmão Daniel, ele hoje é presidente da Associação Paulista de Cineastas e é meu irmão mais novo. Eu tenho vários irmãos, éramos 6, e o Daniel é o mais novo deles e ele é 20 anos mais velho que eu. Então, eu sou a filha temporânea de uma família que todo mundo já estava trabalhando com audiovisual, com televisão, arte, publicidade, de alguma forma. E foi um caminho que meu pai abriu. Assim, ele trabalhava como motorista na Standard Propaganda, uma agência bacana dos anos 60, e foi dando um jeito de botar os filhos para ir trabalhando lá na agência, de acordo com o desejo de cada um, né, as habilidades. Então, eu sempre fui muito próxima desses meus irmãos e ia ver o Samuel fazer jornal na TV Tupi com a Ana Maria Braga, o personagem de Pichote dormia na minha casa, assim, ia almoçar às vezes na minha casa também, durante as filmagens. Eu fui ver eles no Uso Black Tie, o pessoal filmando na Lapa, eu lembro da fábrica, sempre acompanhando. E, então, quando era adolescente, sabe o que eu vou fazer para ganhar um dinheirinho? Anos 80, podia fazer pesquisa de mercado, era um jeito que eu arrumava uma grana de vez em quando, e assistência de produção também, publicidade. Era um jeito de levantar uma graninha, assim. E aí eu comecei e fui conhecendo pessoas. Era um momento que não tinha cinema, início nos anos 90, Collor, fecha Embrafilme, aquele momento de nada acontecer, mas todo mundo estava fazendo publicidade nessa época. Então, no set de publicidade, eu encontrava pessoas interessantíssimas que tinham feito filmes muito, muito importantes. E eu falava, tem que voltar ao cinema, não é possível que o povo vai ter que ficar fazendo isso, fotografando carro o resto da vida, que desperdício. Sonhava com voltar ao cinema, porque eu gostava do rolê, assim. Cinema tem isso, né? A gente é um bicho que te pega. Se você gosta do rolê, ferrou. Já era. Já era. E um bicho ingrato ainda, né, Lilian? Oh, meu Deus. É ingrato, é ruim, a gente não larga. Terminou, Lilian? Acho que, assim, aí tem esse momento, aí eu entrei para a faculdade de História também, como a Lorena, fiz História na USP, aí era 93, assim, conheci o pessoal Jefferson D, Noel, assim, nesse momento ali na faculdade da FEFELESH, mas só publicidade e tal. Aí, numa dessas, eu conheci o Caio Golani, o Fabiano, numa produtora de publicidade. E aí, em 94, o Caio foi fazer direção de produção de um filme com a Sara,
E aí lembrou de mim, assim, para fazer uma assistência de executiva, e aí me apresentou para a Sara Silveira, aí que eu acho que eu foi mesmo, assim, né, começar mesmo, né, porque é como uma formação mesmo, o tempo que eu fui assistente da Sara, aprendi tudo, né, de produção, então aí que eu comecei mesmo a trabalhar com cinema. É muito massa eu ouvir essas teias de relação, né? Porque o cinema, por mais que a gente fale muito, sei lá, né? A diretora, o diretor, né? Na verdade, o cinema é sempre uma coisa muito coletiva e é bom ver esses caminhos, né? Sendo traçados assim. Eu já vou aproveitar essa deixa sobre coletividade para falar um pouquinho sobre os filmes e a gente ir ramificando com outras questões, assim, né? A sequência da exibição, né? A gente tem primeiro o Eu Tenho a Palavra, e em sequência vem o balé de Pé de Chão, que inclusive eu já queria dizer que eu acho super poético. Os dois títulos, assim, né? Eles fazem muito sentido dentro dos filmes, mas eles também parecem um traço de poesia ali, né? Na escolha do título, que eu acho muito bonita. E mais do que falar individualmente sobre um ou sobre outro, eu acho que eles convocam temas que, por mais que sejam muito distintos, né, porque a gente está em um universo ali da linguagem, né, da dimensão desse intercâmbio cultural de uma maneira mais direta, né, no Eu Tenho a Palavra. No segundo, a gente já tem o universo da dança, né, que é uma linguagem artística, mas a ideia de movimento, de coletividade, de herança cultural, né, de troca, são coisas que parecem estar muito unidas nesses dois trabalhos, assim, né? E aí a gente tem essa negritada, né, de estarmos falando sobre pessoas negras, culturas pretas, corpos pretos presentes ali, né? A gente tá em um ponto está em Minas Gerais, no outro ponto está no Rio de Janeiro, que também tem heranças negras de uma maneira geral muito fortes, né? São estados que têm heranças negras muito fortes. E eu queria te ouvir um pouco, Lilian, sobre isso, assim, né? Esse seu engajamento no documentário, no retratismo, né? E também com essa ideia de troca, né? Essa ideia de cultura como uma coisa dinâmica, como uma coisa que se transforma e que permanece. Eu até trouxe uma frase que eu achei muito curiosa de um dos entrevistados do filme sobre a Mercedes Batista, que ele fala assim: aprendi dançar afro com a Isaura, que aprendeu com a Mercedes. Então, eu também estou ligado à dança afro da Mercedes, né? Essa genealogia, essa rede de troca, né? E aí a gente olha lá falando sobre o Tem, o Abdias, a Mercedes, né? Também esse movimento cultural que foi se ramificando. E aí também as palavras, nessas ramificações das palavras, essa continuidade no tempo, né? Essa persistência no tempo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que tudo tem um jeito de fazer história para mim, cinema, né? É muito estranho o meu trabalho, assim. É engraçado até quando as pessoas falarem, você é cineasta, porque é uma coisa assim. Mas também falar historiador é estranho, né? Mas eu estou bem na intersecção entre as duas coisas, assim. Eu faço história fazendo audiovisual e vice-versa. É como se eu fizesse um trabalho de divulgação histórica, sabe? Aqueles manuaizinhos. Eu adorava quando eu era adolescente, tinha umas coisas de música popular brasileira, coleção de MPB, e aí vinham os textos, a música do Chico Buarque, o que significava, semântica, tinha umas pessoas legais falando do universo que a música foi construída. Então, saber assim a história social da arte, o que está por trás da arte, da cultura, a vida das pessoas entrelaçada com o fazer artístico e cultural, é um prazer enorme para mim. Assim. E eu descobri na faculdade de História. Né? Tinha um professor, o Arnaldo Cloutier, uma figura incrível lá na USP, ele chegava com sacolas de discos,
livros, essa coisa da história da cultura, que é muito negra no Brasil, né? E a gente não tem acesso, é uma riqueza enorme. O Tem, por exemplo, dá para fazer, acho que, nossa, não sei quantos filmes sobre o assunto e sobre as reverberações do teatro experimental do negro. É muito assunto para fazer. Então, tem esse interesse grande em história e um interesse grande na história negra, né? E a ameríndia também, que me interessa. Tem um filme sobre isso, quero fazer mais. Porque são as histórias que não se costuma falar. Então, cheguei na faculdade e parecia um túmulo da história, parece um cemitério europeu fincado no meio do Brasil, né, com uma historiografia eurocêntrica, muito difícil de lidar, os nossos corpos invisibilizados, e você, né, o que eu tinha de perspectiva de história negra era só tráfico negreiro. Quando eu fiz a faculdade de história, você ficava anos estudando isso. Aí a gente que brigou para ter história da África, consegui ter um semestre ainda, mas muito pouco assim, né? Então, antes de ter YouTube, essa coisa da internet, eu sentia que o audiovisual era um potente divulgador científico de história, né? E de história da cultura negra. Então, não tem uma televisão, meu sonho que tivesse uma TV Cultura afro-ameríndia, né? Contando só as nossas histórias, porque tem que ter não só vontade de produzir esse tipo de coisa, mas também formas de exibir, e é tudo muito complicado, né? De fomentar, então, os editais específicos, né? Então, o filme que eu tinha feito antes, Família Alcântara, que eu fiz em Minas com meu irmão, de 2006, foram 10 anos de produção. Eu comecei assim, no período do Fernando Henrique Cardoso, só tinha lei do audiovisual, não tinha nenhum edital. E aí o Balé de Pé no Chão, da ideia até chegar na televisão, que foi para a TV Sesc, foi um ano o processo, porque já era o governo Lula, outro momento, edital específico da Fundação Palmares, para a cultura negra, aí já fiz parceria com a TV, ou a TV aberta para parcerias sobre cultura brasileira. Então, é muito momento, assim, né? E eu tenho a palavra também, assim, o edital, foi o edital Etnodoc, que fazia... Eu já estava, assim, com dor de cotovelo de não ganhar esse edital. Eu falei, eu preciso ganhar esse edital? Como eu não ganhei Etnodoc? Eu preciso. E aí, aquele ano, teve o edital do Etnodoc e eu fui ver o que o IFAM, que propõe o Etnodoc, o que o IFAM estava pesquisando. Eles estavam pesquisando línguas, né, ameaçadas de extinção, e a dona Fiota tinha até participado de alguns congressos, né, para falar da língua do Negro da Costa. Eu já estava totalmente mergulhada na história banta, que começa com família Alcântara, essa cultura que liga o centro-sul da África com o Brasil, é uma coisa que me move muito, né? E começou com família Alcântara, o Balé de Pé no Chão tem isso, mas não tão evidente. Mas eu tenho a palavra, essa língua mesmo, né? E aí eu trago essa conversa aí entre no antigo Reino do Congo e os africanos que foram escravizados no Brasil, né? Seus descendentes têm se comunicando ainda de alguma forma. E isso me move demais, assim como essa intersecção, essa historiadora, documentarista, professora, divulgadora de história do negro e do índio, que eu me sinto. Assim. E é bem interessante também, Lívia, porque eu acho que tem uma dupla ou tripla ação historiográfica, assim, né? Porque além de fazer um deslocamento, né? Olhar para essa cultura negra, que, sobretudo, talvez hoje a gente tenha um outro cenário, né? A gente tem muitas produções negras, né? E também muitos tipos de produtos audiovisuais que estão preocupados com essa difusão, né? Enfim, apesar do cenário
propriamente dos últimos anos, a gente está tendo um processo de autoritarismo muito grande, né, de perseguição também às manifestações negras e à existência negra de uma maneira geral. Eu acho que, além desse deslocamento que era muito importante, sobretudo, né? Era um gesto político muito acentuado para a época, tem também essa dinâmica de trazer uma construção da história a partir da oralidade, né? Da oralidade do corpo e da palavra, assim. Então, isso é muito legal de ver, de cruzar os dois filmes também nessa sessão. Acho que Gabriel quer fazer um comentário, não sei se você quer falar, mas Gabriel acho que quer fazer algum comentário. Não, é só também a partir da sua fala, assim, Lilian, porque por que escavar o cinema, né? A gente chamou essa sessão de escavar o cinema pensando muito da frase da Cynthia Guedes, que é uma pesquisadora lá da UFBA. Lorena vai saber citar melhor do que eu, mas ela fala que a vontade de... Você lembra, Lorena, de como? O que me leva eu não lembro muito bem, não, mas o que me leva, o que me empurra para o futuro não é o progresso, né? Pensar no futuro, é como se dissesse assim, né? Para ter futuro, a gente precisa fazer escavações, né? Esse é o jogo da frase da Cíntia que inspira muita gente, não só na sessão, mas também no próprio Indeterminações, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, que nessa escavação não é apenas uma escavação, como eu falo, de conteúdo, conteudística nesse sentido, de pensar... Eu lembro muito, por exemplo, de Abdias em Abolição, falando que a história do brasileiro é a história do preto e do indígena, né? Uma história que foi efetivamente negada e que está sendo reconstruída até então. Então tem esse lado exatamente de ressaltar esse conteúdo, de ir realmente um pouco nessa base da cultura para contar ela, para ressaltar essas figuras, para explicar e falar quem é Mercedes Batista e qual que é o seu legado na dança, por exemplo. Mas também tem uma coisa do estilo, que eu acho que se reflete tanto nessas duas questões, nessa produção para a TV aberta, que é uma coisa que eu acho que muitos cineastas hoje em dia perdem de vista, pensando justamente no cinema, nessa grande tela, como uma janela principal de exibição. E uma outra coisa que são esses editais específicos para esse tipo de produção que demonstra o quanto que a gente está regredindo também nesse tipo de política, nesse tipo de processos, né? Estou lembrando muito, por exemplo, do curta afirmativo lá de 2010, do longa afirmativo de logo depois, que tem filme que ainda nem saiu por conta desse processo todo da grana, que é muito complexo, mas que também escavar diz respeito a isso, né? A recuperar um certo estilo, a recuperar uma certa forma de comunicação, que muitas vezes está ali nessa base de um certo cinema negro da década, sei lá, dos anos 2000, 2010, mas que a gente acaba deixando de lado, né? Quando a gente pensa agora no presente, ou quando a gente pensa nesse breve e curta história de cinema negro, talvez de uns 5, 7 anos para trás. Mas só esse comentário breve mesmo, porque veio na minha cabeça essa provocação nesse sentido, né? Nem é exatamente uma pergunta. Mas se você quiser engatar, Lorena, fica à vontade. E também, assim, sobre essa ideia de movimento, né? Os filmes, de alguma forma, não sei se Lilian concorda com isso, mas os filmes, eles também reverberam um outro movimento que para a gente é muito importante pensar nessa ideia de escavação, que é justamente o Dogma Feijoada e o Manifesto do Recife, que foi contemporâneo a você, né? Você teve engajada no movimento e a gente pensou muito nesse lugar, né? Como esses filmes trazem essa ideia de fortalecimento de identidades culturais negras e da presença, né? Sobretudo, por mais que a gente esteja historiografando, né? Essa cineasta historiadora, ela se parece muito preocupada com o presente, né? E esses movimentos, né? Tanto Dogma como Manifesto, eles eram preocupações do presente, né, que tem tudo a ver com essa dinâmica de políticas públicas, de ações afirmativas para o audiovisual, né, mas como também sementes para o futuro, né, e aí, passando 20 anos disso, mais de 20 anos disso, a gente queria te ouvir, Lilian, o que é que tu pensa sobre esse
momento, né, esse movimento, e como é que esses movimentos eles dialogam com a tua obra também. Ah, bacana, Lorena. Não só essa frase que você falou da pesquisadora da UFBA, né? Mas acho que em várias manifestações, ou do Abdias, a gente tem muito disso mesmo, né? Nessa cultura afro-brasileira, quando a gente pensa na imagem da Sankofa, de olhar para trás, para você criar o presente. A música que me inspirou muito a fazer a faculdade de História, a música do Milton Nascimento, que ele canta com Elis Regina, que ela fala assim: o que foi feito amigo de tudo que a gente sonhou, o que foi feito da vida, o que foi feito do amor. É só cobrando o que fomos que nós podemos crescer. Né? Não tem crescimento sem a gente olhar para trás e recuperar. E o que vocês estão fazendo é super importante, né? Porque eu acho que há um movimento forte de multiplicidade, de cineastas jovens negros, muito depois das ações afirmativas da universidade, de abrir esse espaço de pesquisa, de troca, que é muito diferente do espaço que a gente tinha nos anos 90, né? Então, todo esse movimento, né, para mim, foi importantíssimo. Né? Eu tenho uma curva de, primeiro, mais adolescente, ter vergonha de ser negra, né? Ter todo um processo de sair da vergonha e entrar na universidade ainda com uma ideia de embranquecimento muito forte. Mas ali, naquele momento, começar a questionar tudo isso, assim, e muitas coisas contribuíram para isso. O movimento do Cinema Feijoadas está com um grupo de pesquisa que chama Cachoeira, que é de cultura negra, de corpo, de dança, fazer dança afro, porque me senti um corpo, não eu olhava aqueles professores da USP, eu tinha pavor, o que é isso? Ser intelectual ter um corpo negado, um corpo ausente, uma cabeça falante, né? Aqueles corpos deteriorados, né? As pessoas assim, não, eu quero uma história com corpo, com vida, quero olhar para trás para viver. E a dança afro foi fundamental. Nem sabia que era Mercedes Batista, então foi um prazer fazer esse documentário, porque ela me salvou sem me conhecer. Né? No momento que eu acho que eu teria me rompido mesmo, emocionalmente, a cabeça enlouquecida, porque você querer né? Porque o projeto que te dão é esse: não, vai lá, você se esforça, que você consegue. Né? E você vai naquilo acreditando, né? E vai quebrando a cabeça, porque não se esforça a ser o quê? Um macaco repetidor, né? Porque a sua identidade, o que você tem mesmo não interessa, né? E aí tem que se criar os espaços. Então, Feijoada foi muito uma criação de espaço, né? De cavar o negócio, vamos lá, vamos fazer essa clareira aqui. Ainda, né, era uma coisa embrionária, né? Muito motivações individuais, muito mais. Cada um queria fazer o seu filme ali naquele rolê, né? Eu era produtora, não era cineasta, nem me via como tal, assim, foi no processo de Família Alcântara que eu me tornei roteirista e diretora. Eu era produtora, e esse lugar também de visibilidade da produção, do lugar para a mulher, né, de você estar a serviço de fortalecer o rolê, mas não me via ali, não conseguia me ver, né, um tapete vermelho, smoking não é uma roupa de mulher, né? Que roupa que eu usaria no festival de cinema se eu não sou atriz principal, né? Não tem espaço, não tem lugar, né?
Acho que os meus amigos homens podiam até se dar, se não via, se, não estou de braço dado com a Juliette Binoche entrando no iate em Cannes, eu posso estar em Ilhabela entrando com a Thaís Araújo de braço dado. Mas eu não conseguia ver esse tipo de coisa. E aí, mas foi muito importante para mim achar um espaço. É possível ter um espaço para o cinema que eu queria fazer, e concordava com todo mundo ali nisso. Queríamos ver corpos e rostos e o jeito da gente contar a história nas telas, entendeu? Mas eu vejo isso abriu caminho para muita coisa. O Zósimo, né? Ele é onipresente, tanto no movimento em Recife quanto no Cinema Feijoada. Ele assina, mesmo sem estar. Era uma pessoa que a gente entrava em contato, queria estar perto, nessa coisa de honrar mesmo, esse que veio antes, abriu caminho. E ele veio com força toda, né? E criou o encontro de cinema negro do Zósimo Bubu, que tive muita alegria também de participar dos primeiros, desse esforço incrível com ele ali presente, né? Uma força muito grande, fazendo pontes, trazendo cineastas de fora. E depois, né, a PAN, que eu acho que é um terceiro momento desse movimento, já com uma política positivamente coletiva, agregadora, né, de ampliar para o Brasil e ter uma visão muito mais alinhada com o pensamento da juventude de agora, que é muito mais coletivo, né? Não acredita, nem chega a acreditar naquele sonho neoliberal que por um momento a gente chegou a acreditar mesmo. E para depois ter que quebrar tudo, né? Mas por um momento a gente acreditou. Sim, Lília, eu queria. Desculpa te interromper, não sei se você terminou, mas também queria ouvir um pouco Imagina. mais sobre isso, assim, principalmente sobre essa questão, esse sonho neoliberal que você comentou. E aí já engatar numa outra pergunta, que é o que que a Lília de agora concordaria ou discordaria da Lília signatária lá do Dogma Feijoada lá atrás? Porque a gente está falando de história, né? Foi um documento que fundou uma certa história, que a gente olha para agora, né? Principalmente olhando retrospectivamente nessa história do cinema negro, são documentos marcantes do que a gente pode considerar uma certa genealogia, talvez, que é o manifesto, né? Eu acho que isso é muito forte, muito presente, inclusive mais no Dogma, por ser realmente esse manifesto mais forte, mais direto, um pouco mais incisivo do que necessariamente no Manifesto Recife. Mas, enfim, queria te ouvir sobre isso. Uhum. Eu acho que o principal é a questão, né, da inclusão, inclusive feminina, né, nesse cinema que está tudo escrito no masculino lá, os mandamentos, etc. Mas esses mandamentos, mesmo assim, o primeiro filme que o Jefferson fez de longa-metragem, ele já estava quebrando os próprios mandamentos que ele tinha planejado, que já bota o Caio Blá lá para não ter nada daquilo que estava previsto. Porque é isso, porque quer fazer filme, meu irmão. E quer se colocar, né? Ter um lugar, abrir uma clareira. Então, assim, eu acho que o Dogma Feijoada ele foi muito bem sucedido no que ele poderia ser, né? As pessoas não eram um grupo assim de intelectuais com articulações grandes de pensamento, eram pessoas muito diferentes, gente do rolê cinematográfico, a maioria, né? Os jovens estudantes também, mas querendo fazer seus filmes, né? E nessa teve o primeiro encontro de técnicos e artistas no MIS de cinema, a gente conheceu muitas pessoas, né? Tinha Cristina Amaral, que já era uma montadora, que eu já conhecia, mas ela sempre mais reservada, nunca participou muito desses encontros, dessas causas e tudo mais.
Mas eu acho que a coisa principal que, claro, né, isso me incomoda, né, ver eleições. Pô, que saco, né? Olha o que isso virou. Mas na época era isso, a gente escrevia tudo no masculino também, né? Eu não sei se eu mudaria isso com o pensamento que eu tenho agora, como eu vejo as coisas agora. Boa noite a todos, todas e todes. Isso é hoje, século XXI, total, entendeu? Eu não sei se eu, voltando lá, sem ter vivido tudo que eu vivi até agora, se eu ia achar estranho, porque escrevia assim os artigos, escrevia-se dessa forma. Então, eu acho. Eu mudaria porque me incomoda hoje, mas eu acho é incrível a gente ver o feito que foi feito, o que a gente conseguiu fazer, tão poucas pessoas, foi uma coisa articulada, sabe? Foi um tempo das nossas vidas muito dedicado a pensar como que a gente ia fazer algo que impactasse, que chamasse atenção para a questão, né? E isso realmente foi feito. Então, eu acho que o que eu mudaria talvez eu não daria para mudar de fato. Entendeu? É o que é, e foi muito legal ter participado disso. É uma coisa muito situacional também, né? É um movimento muito... É isso, assim, eu acho que até os filmes falam um pouco disso, né? Talvez, por exemplo, quando a gente vê, nos dois, eu acho, né? Muito essa demarcação dessa questão, por exemplo, do racismo, né? Como o racismo atravessa aquelas relações, seja na dança, seja ali, né, naquele ambiente de Minas Gerais, e a reverberação disso no cotidiano, né, como isso é contado pelas pessoas, aquilo também é muito situacional. Não que a gente não veja hoje isso nos filmes, mas se a gente reunir um conjunto deles, isso é muito evidente, porque tinha ali, né, um desejo de marcar, ó, isso existe no Brasil, né? Porque hoje a gente está ainda tendo que dizer que isso existe no Brasil, né? Que a questão da racialidade é uma questão, né, para a gente pensar. Então, eu acho que quando a gente olha para trás sobre o dogma, talvez não seja nem pensar em modificações, mas pensar quais são as reverberações para os filmes também de hoje, né? E é muito bom quando você diz, eita, mas o Jefferson burlou o próprio filme, né? Porque isso é muito bom. Esse problema instiga a gente a pensar, né? Porque no limite, no limite, no limite, o movimento coletivo ele pendia para um lado, mas no limite a gente também tem essas individualidades, essas formas de fazer cinema, essas demandas de fazer cinema, né? E aí a nossa ideia também quanto indeterminações é justamente nesse nó, né? Que esse é o problema interessante, né? Não é só pedir lá os personagens negros como protagonista, né? Esse nó que é massa, assim. E aí falando de um outro nó que também interessa a gente, que você falou do Zósimo, né? E como uma das referências ali de, digamos assim, de abertura de caminho mesmo, né, para o cinema negro. E hoje isso também é muito colocado, né? Alma no Olho é um trabalho que está sempre sendo retomado, né, sendo exibido, felizmente, né, porque é um grande trabalho também. Mas a gente também tem se perguntado, e você também sendo dessa geração, né, que conviveu com os Zósimo, mas também atravessou outras referências ali talvez anteriores a eles, me fica na curiosidade assim, quais eram tuas referências do cinema negro para além do próprio Zósimo, assim, né? Em nomes, por exemplo, se falava sobre Grande Otelo, se falava sobre o próprio Haroldo Costa, né, que fez trabalho, o Cajado, era referências para vocês? Você tinha como referência? Ou então, de uma maneira geral, não só de cinema negro, né? O que é que te impactava ali naquele momento e hoje também, assim, para fazer filme, para pensar cinema? Eu era muito rata de cineclube, assim. Em São Paulo, na Praça Roosevelt, tinham dois cineclubes, o Oscarito e o Biju, um do lado do outro. Aí você pagava um preço, 2 da tarde, você podia ficar até as 10 da noite, ia mudando a sessão. Você via 5 filmes pelo preço de um.
E eu passava muitos serões de 2 às 10 no Cine Clube Biju, que passava muito documentário de curta-metragem brasileiro, né? Essa coisa paralela ao cinema novo, umas coisas assim da USP, né? Uns filmes que ninguém viu em lugar nenhum. Me incomodava muito a visão do povo naqueles filmes, né? Eu já vi algumas coisas diferentes. A Luísa Raulino foi alguém que me chamou muita atenção na época, que era diferentão daqueles outros. O Oswaldo Candeias é um cara que eu me encantava por gente que fazia filme com o que podia ter, sabe? Não ficava dessa de, ai, quero ser Hollywood. Eu não tenho paciência para essas coisas. Porque é muito fora da realidade, entendeu? Quem faz com que a gente tem? Então, Oswaldo, assim, fica apaixonada, como que com simplicidade, assim, com as mesmas condições de boca do lixo de todo mundo, ele faz filmes que transcendem, assim. E eu fui atrás de trabalhar com ele, querer trabalhar com ele, ia no bar que ele ia beber, conheci atores que faziam filme com ele, pedir para me apresentar. Aí ele falou, você quer fazer cinema comigo? Você vem aqui sempre no bar? Quando eu faço filme, eu passo aqui no bar. Quem tiver, eu levo comigo. Aí eu já me vi assim, né? Cheia de cachaça, com uns 40 anos, esperando ele lá. Acho que é melhor ele ir pro outro lado. Essa carreira não vai dar muito certo, não. Então, eu gostava, né, disso, de neorrealismo italiano e essas coisas. Então, assim, no documentário brasileiro, eu gostava dessa possibilidade de ter câmera na mão e tal, mas a linguagem me incomodava, né? Então, as pessoas não sendo nomeadas, uma câmera de cima para baixo, um olhar de pena, de comiseração, de quem não conhece mesmo, né? Tudo que depois eu vim saber que era o documentário sociológico, depois que eu fui ler as coisas do Jean-Claude Bernardet, mas aquilo já me incomodava demais como linguagem, ao mesmo tempo que, se eu pudesse fazer isso de outro jeito, me instigava isso, sabe? Muito. Mas de cinema negro, não, a gente não tinha nada. Não sabia nada, absolutamente nada. Aí, quando a gente fez esse primeiro encontro de diretores, a gente conheceu o Valdir Onofre, mas foi a primeira referência mesmo, foi o Zósimo, assim, né? Que é alguém da história, que a gente ficou sabendo, que estava lá no Rio de Janeiro, que tinha feito um filme potente, e aí também ele como ator, né? No trabalho dele, Compasso de Espera. Então, foi a primeira referência, assim, de cinema. Não sabia de ninguém, de nada, assim. Tinha algumas referências de TV, de atores, né? Mas não de trabalho de roteiro e direção, não. A gente ainda tem uns minutinhos para a última pergunta. É muito interessante assim, esse comentário, né? Porque não sei se Gabriel compartilha um pouco da minha sensação, mas esse profundo desconhecimento da nossa história também, enquanto uma história de cinema negro no Brasil, né? Porque, enfim, eu acho que esse movimento de escavação, né, ele também é urgente nesse sentido, porque se de alguma maneira, né, a gente tem tanto atores e atrizes, né, negros que tiveram o próprio Grande Otelo, né, para mim é essa grande presença no cinema brasileiro, assim, né, que a gente talvez tenha que revisitar o tamanho, é muito trabalho, né, tem muito trabalho, a gente olhar para o Otelo, meu Deus do céu, é muito trabalho, né, acompanhou várias fases do cinema brasileiro, por exemplo, e esse movimento de escavação, eu acho que não é só para, sei lá, né, quem está vindo, né, as próximas gerações, mas também para essas gerações que contribuíram, né, como vocês, assim, lá no início, para essa estrada que a gente tem trilhado hoje, dentro do cinema negro, dentro do cinema brasileiro, né, a partir de perspectivas pretas, digamos assim,
que a gente parece estar alienado mesmo, né, dessas outras referências, desses outros pensamentos, né? A gente tem se engajado muito, tanto particularmente, né, meu trabalho enquanto historiadora, mas também no Indeterminações, né, de traçar esses caminhos, assim, de a gente conseguir cascabulhar, porque é isso, né, dentro dessa escavação, dentro desses escombros e muitas vezes da negação, né, dessa memória desse cinema preto, né, como é que a gente pode pensar esse cinema brasileiro a partir dessa perspectiva, né? Então, é muito particular, né? Saber quando você fala assim, mas a gente não sabia naquela época, né? Então, isso aguça também o lado da historiadora, que é crítica, que quer ser cineasta, né? Do meu lado, de correr atrás disso, né? É quase uma dívida também com essa geração anterior e também com as sementes que a gente quer plantar para o futuro, assim, porque tem muita história por aí, né? Você, enquanto historiadora, você sabe que o negócio é a gente entrar no arquivo, né? Ou procurar um jeito de construir os nossos documentos também. E é muito bonito ver que existe toda uma história ainda possível a vir, a contribuir com o que a gente está fazendo hoje, né? E dar outros sentidos também ao que a gente está fazendo. E aí, nesse sentido, eu queria fazer outra pergunta para a gente terminar, que é como, Lilian, você está vendo o cinema negro hoje, né? E como é que você percebe e o que é que talvez você também tenha acompanhado, tenha instigado nessa cena contemporânea? Então, eu vejo com muita alegria, né, uma profusão aí de novos talentos, diretoras, diretores, roteiristas, ideias. Eu acho assim, eu acho que a gente ocupa, né, um espaço no momento em que o cinema também já não tem aquele glamour dos anos 50, né? Não é mais o lugar, e acho que a gente tem que abraçar, né, realizadores, pensar mais a nossa história no curta-metragem. No ano passado eu estava como curadora da Mostra Empoderadas, e a gente selecionou assim, 70 filmes, 10 curtas, super potentes, e todos quando a gente viu a lista, eram todos de realizadoras negras, né? Não que a gente tinha feito essa seleção para chegar ali, né? Mas acabou funilando dessa forma, por qualidades, outras cinematográficas, né? Para chegar ali. Então, eu vejo uma profusão e bastante experimentalismo no curta-metragem, e eu acho uma pena disso não ser historicizável como longa, né? Então você vai ver na Ancine, de 1984 a 2016, 3 filmes longa-metragem foram lançados por mulher negra, parece que não faz história, não faz audiovisual. Eu acho que a gente tem que essa história do cinema, o tapete vermelho, é linda, mas não é a nossa história. Quando na época dos anos 90, que a gente tinha de livro, era aquele O Negro e o Cinema Brasileiro, que até hoje o pessoal usa esse livro como referência, que é assim, história do estereótipo, né? Do negro brasileiro no cinema, porque não tem ali uma história, uma historiografia, uma inserção, é os tipos, como que é composto nos filmes, mas não história de técnicos, artistas, ou uma possível cinematografia. É muito, muito pouco, né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa profusão, mas assim, né, o povo fica, quem que vai dirigir o longa? Mas sabe, que longa? E Jéssica está dirigindo série para Disney de ficção científica. Eu acho isso muito incrível, entendeu? Que vai ter coisa para minha filha de 10 anos assistir, que o diretor é negro, como o Jefferson fazendo também Escola de Gênios, e os atores, né? E ela, minha filha de 10 anos, eu acho bonito. O galã que ela acha bonito é o menino que fez o Sem Asas, que faz Escola de Gênio, porque ela vê
porque tem esse tipo de programa para ver. Né? E eu não tive isso. Eu queria ser branca. Eu achava que o único jeito que eu tinha, não tinha saída. Né? Essa invisibilidade ela adoece as pessoas. E a gente precisa fazer isso pela nossa saúde. Eu luto pelas imagens e pela nossa cara nas imagens, pela nossa saúde. A saúde para ter um futuro que não seja distópico, né? Sem negros. Com pessoas negras com autoestima, com poder de decisão e sabendo que tem história e que é linda e tem mil facetas. Então, eu vejo com muita alegria, quero mais. Mas quero também mais exibição, mais distribuição, chegar nas pessoas, achar formas. Então, louvável a experiência de vocês, né? Do cineclube, lugar de conversa, de assistir e discutir, e mais profundo. Formação de público para o nosso cinema, né? É muito importante não ficar só no fomento à produção, mas a formação de público, para que esse futuro nos venha como de direito, com muitas imagens e galãs e lindas mulheres negras, todas as telas, de todos os jeitos, todos os gêneros. É isso que eu quero. Línia, muito obrigada por escutar. Aproveitando também, né, esse movimento, vou dar um spoiler antes de passar a palavra para Gabriel, que já vai ter divulgado já na internet, porque a gente fez isso antes, que a gente vai fazer um mapeamento do corpo crítico cinematográfico negro brasileiro. A gente vai fazer uma pesquisa, né? E justamente nesse lugar da formação, né? Na formação de público e também na possibilidade da gente encontrar, né? Conseguir localizar e cartografar essa presença negra também na crítica cinematográfica, né? Que muitas vezes a gente não conversa sobre isso, mas para além das imagens pretas, né, em suas mil possibilidades, infinitas possibilidades, também esse pensamento crítico está sendo formado por esses corpos, né, por essas corpas. Então, a gente está lançando esse projeto e esperamos que as pessoas se engajem a contribuir com a nossa pesquisa. Eu acho que esse comentário que você fez, né, sobre esse tapete vermelho, né, de olhar, né, para os longas, e aí a gente esquece, né, de uma outra grande profusão de diretoras que também, enfim, né, a cara do cinema nacional ela é muito diferente dessa, né? E a gente quer fazer uma pesquisa com todo cuidado para ter uma aproximação de fato e contribuir para que no futuro a gente possa justamente conseguir historiografar esse movimento que não é inédito, né? Porque tinha outros críticos negros, por exemplo, no século XX, mas o tamanho, né, a quantidade, ela é inédita. Então, a gente precisa, né, começar a se mobilizar para poder fazer esse gesto de historiografar. Então, muito obrigada, né, pela conversa. Foi ótimo estar com você aqui, viu? Vou passar a palavra para Gabriel. Obrigada, Lorena. Foi uma delícia, socorro. Muito bom bater esse papo com vocês. Eu fico extremamente feliz, extremamente honrado, assim. Agora comunicando com você que está assistindo a gente, né? A sessão, se você assistiu no sábado, então a sessão vai ficar disponível até domingo. Então é só acessar lá no cineclubemocambo.com.br. E ainda tem mais uma sessão vindo antes do ano fechar. Então, a partir do dia 16, um outro spoiler, a gente vai vir com uma sessão com 4 curtas refletindo sobre uma ideia de identidade negra a partir de experiências dissidentes, assim. Estou bem animado com essa sessão, acho que ela vai bater de uma forma especial aí. De resto, sigam o Cineclube Mocambo, sigam Determinações. Essa pesquisa que a Lorena mencionou vai estar lá na bio do Determinações, então é só acessar, compartilhar o formulário com todo mundo, que é importante que a gente tenha uma certa capilaridade mesmo nessas respostas, que a gente consiga alcançar diferentes pessoas. E de resto, agradecer, Lorena, muito bom ter você aqui, muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários, pela generosidade. E Lília, assim,
trabalho fantástico. Lilian, a gente não se conhecia, né? Então, também foi uma honra e uma alegria te conhecer, bater esse papo super... É um papo cabeça, mas um papo super leve, assim, que eu acho que é o jeito bom das coisas serem e de se continuarem. Então, muito obrigado a vocês duas. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela, Lorena, Valdene. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam os filmes e estou sempre à disposição, viu? Valeu. Obrigada, Lilian. Obrigada, Valdene, que está aqui com a gente desde o início. Muito bom conversar. Espero que a gente tenha outros encontros, viu, Lilian? Um prazer em conhecer. E Gabriel, que já sou de casa, obrigada pelo convite. Obrigada ao Cineclube Mocambo também. Vida longa, né? Porque é isso, é formação de público, é distribuição, é movimento. E a gente precisa dessas janelas, né? então, obrigada demais. E até a próxima. Até, gente. Um abraço a todos e a gente vai se falando. Um beijo para vocês.